Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. A professora Germana, a professor Davi, com quem eu divido essa mesa. Mas eu queria também, em nome da Tati, em nome do Martônio, cumprimentar, né, todo mundo que está nos acompanhando, seja aqui no Zoom, seja também no YouTube. Para mim é um prazer, uma alegria imensa estar aqui nesse congresso de novo, participando do encerramento. Estava conversando com a Tati, que como a gente estava naquela correria de campanha, enfim, a vida estava de cabeça para baixo. Então, esse último período de uma semana aí foi para tentar colocar as obrigações em dia e acabou que dessa vez eu não consegui participar de todo o congresso, né? Eu me recordo que a última vez que eu tive a oportunidade de participar do congresso da rede foi aquela edição de Fortaleza, que foi em dezembro de 2017 e que tinha como título Harmonia com a Natureza e Bem Viver, uma revolução jurídica desde o Sul. Então, ali foi a última vez que eu tive a oportunidade de participar e, felizmente, hoje estou aqui de novo. Bom, naquele congresso, eu participei de uma mesa e foi justamente no ano de 2017 que eu tinha terminado a minha tese de doutorado, né, sobre o processo de câmbio da Bolívia e que redundou no livro De Costas para o Império, o Estado Plurinacional da Bolívia e a luta pelo socialismo comunitário. E aí, nesta tese, eu trazia algumas conclusões sobre esse processo político boliviano, e aí eu vou me centrar nele, tanto porque, enfim, a experiência que eu domino mais, e também porque se estamos falando de direitos da natureza, por bom ou por mal, estamos falando principalmente de as experiências, né, da Bolívia e do Equador, né? E naquela tese eu chegava a algumas conclusões, né, após os 4 anos de doutorado e também o quase um semestre que eu vivi, morei e fiz trabalho de campo na Bolívia, especialmente em La Paz, né? Uma delas é que um dos maiores intelectuais latino-americanos que nós já tivemos, José Carlos Mariátegui, ele estava certo nos seus escritos do início do século XX. Ele colocava que o índio é, antes de mais nada, um camponês, e o camponês é, antes de mais nada, o índio nos Andes, né? E ele dizia que era justamente esse entrelaçamento de classe e etnia e a organização política dessas massas camponesas indígenas originárias nos Andes que possibilitaria uma transformação radical daquela realidade marcada por uma estrutura agrária galamonesa, também por um racismo absurdo, criminosíssimo que persiste até hoje, enfim, todos aqueles aspectos, né, da sociedade colonial, especialmente a andina, né? Uma outra conclusão era que aquele processo político que aconteceu na Bolívia foi, antes de mais nada, um processo em que as classes subalternas bolivianas, e aí entram o campesinato, entra o operariado urbano, entra também os mineiros, né? Enfim, quem acompanha um pouco a história da Bolívia sabe que tem um repertório de lutas incrível, né? Assim, uma diversidade impressionante e que essa diversidade de alguns séculos de resistência à conquista capitalista, europeia, etc., ela meio que se fundiu em um grande projeto, né? E aí demandas econômico-corporativas, como diria Gramsci, foram transformadas em ético-políticas. E essas mais diversas frações de pessoas que vivem do seu trabalho conseguiram se unificar ao redor de uma plataforma comum, uma plataforma que envolvia uma constituinte, envolvia a fundação de um Estado plurinacional, a reforma agrária e a nacionalização do petróleo e gás, do que nós denominamos de hidrocarbonetos, né? E fizeram isso de uma maneira concomitante, né? Paralelo a essa unidade temática, se deu também a criação do partido político dessas frações das classes trabalhadoras indígenas originárias bolivianas, né? Que eles chamam, na verdade, de instrumento político, MAS e PSP, né? Movimento ao Socialismo, Instrumento pela Libertação dos Povos. Então, na verdade, o processo de nacionalização que começou em 2006, de reforma agrária, a nova Constituição que é aprovada só em 2009, após, inclusive, tentativas de golpe de Estado em 2008 e vários crimes, né, que foram cometidos pela extrema-direita durante o processo.
o Estado plurinacional, tudo isso foi imposto por esses grupos ao resto do país, né? Se formou uma maioria que democraticamente impôs um projeto político, que é um projeto solidário, fundamentado na diversidade, na pluralidade, na solidariedade, na complementariedade, no bem viver, mas que necessariamente é um projeto imposto, né? Imposto a uma minoria que foi derrotada politicamente. E como eu coloquei, a tentativa de golpe de Estado em 2008 aponta, deixa muito nítido, né, que houve, que era uma coisa imposta, né, tanto que tentaram realizar um golpe para derrotar esse processo. Bom, esse bloco, à frente do governo, ele vai transformar a economia. O Estado boliviano transformou-se completamente. Se você tinha uma economia refém de multinacionais, você passa a ter um país em que mais de 40% da economia está nas mãos do Estado boliviano. Você tem um crescimento econômico que reduz a distância, por exemplo, da economia boliviana para a chilena de 14 para 7. Isso daí, por óbvio, tem como consequência uma distribuição de renda, né, uma melhoria nas condições de vida das pessoas de maneira impressionante. Né? A Bolívia, antes de Evo e do Álvaro Garcia Lineira, era um país, enfim, que estava na ponta final, né, em relação às condições socioeconômicas em todo o continente. E você tem também, em paralelo, essas mudanças no âmbito da economia, uma mudança também da própria lógica estatal, né, com o advento da plurinacionalidade e uma série de transformações, por exemplo, a lei da revolução educacional, em que você começa a ter uma transformação do currículo na educação básica, que é uma coisa sensacional. As pessoas, elas passam, inclusive, a se alfabetizar a partir do seu próprio idioma originário, para além do castelhano, né? Então, é um processo de transformações tremendas e profundas. Mas a gente dizia, já ali em 2017, que essas transformações, que naquele período tinham demorado aí 12 a 13 anos de transformações, elas também levariam a novas configurações de classe, novas configurações simbólicas, culturais, e também um surgimento de novas contradições que eram inexistentes no período anterior, né? Ou que, pelo menos, não estavam no centro do enfrentamento político. É mais ou menos a gente imaginar o bolsonarismo, né? Não faz sentido imaginar um bolsonarismo sem a existência de governos liderados por Lula e Dilma no período anterior, né? Uma coisa é meio que uma resposta a outra coisa, né? E aí a principal conclusão que eu apontava naquele momento era que o Estado plurinacional ele era, antes de mais nada, algo transitório. Enquanto, em regra, as pessoas viam, inclusive, aquela Constituição, enfim, e novas possibilidades de processos constituintes como uma alternativa em outros países, né? A gente estava apontando que aquela Constituição e o Estado plurinacional eram resultado de um processo político liderado por indígenas originários, majoritariamente camponeses, mas, enfim, diversos blocos, né, que existiam na sociedade boliviana, mas que aquilo dali necessariamente era algo provisório. E eu apontava isso em função, enfim, das coisas que eu tinha vivenciado. E olha que eu não cheguei a, enfim, ter convivência com a extrema-direita de Santa Cruz, do Oriente, da Media Luna, enfim, com os setores mais reacionários e mais criminosos que existem na Bolívia. Não cheguei a conviver apenas com alguns desses setores de La Paz, mas mesmo assim de maneira muito tímida, mas já era suficiente para perceber que aquela forma política ela tinha um cunho de transitoriedade. Ou haveria um aprofundamento do processo político, ou haveria sua interrupção, mesmo que, enfim, o texto constitucional viesse a ser preservado, né? E aí tem um trechinho que eu separei aqui, na página 223 do livro, que eu coloco: portanto, o Estado plurinacional melhor se constitui como um Estado em transição, em que a sua Constituição Política de Estado estabelece uma série de categorias abertas: economia plural, em lugar da livre iniciativa, democracia intercultural, em lugar da representatividade, dentre outras, que possibilitam novas relações sociais a serem construídas pelo novo bloco de poder.
mas pode também vir a ser desmantelado a partir de nova alteração na correlação de forças no país, seja pela previsão constitucional de possibilidade de convocação de nova constituinte, seja mediante novo golpe de Estado comum e recorrente na história do país andino e do continente. Para quem não conhece, a Bolívia já foi vítima de mais ou menos cerca de 200 golpes de Estado ao longo de pouco mais, ou melhor, ao longo de quase 200 anos de república, né? Então, nesse momento, eu já estava colocando isso, e eu faço questão de ressaltar para nós percebermos, né, que não existem revoluções jurídicas, né? Assim como Paulo Freire ele dizia que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Nós também não podemos cair nesse equívoco de inverter a realidade e o sujeito histórico se transformar o texto legal ou os nossos princípios e não as pessoas, homens e mulheres, construindo essa nova sociedade que a gente tanto deseja, né? Tem um trechinho no livro 1 do Capital, na página 629, que Marx coloca, enfim, tecendo uma crítica a um economista inglês, o Friedrich Hayden. Ele coloca, Hayden deve ter se perguntado, e as instituições burguesas são criaturas de quem? Sob o ângulo da ilusão jurídica, ele não enxerga a lei como produto das relações materiais de produção, mas, ao contrário, as relações de produção como produto da lei. Essa análise que eu tinha feito em 2017, ela pecou por uma questão, e assim, pecou muito, seja, enfim, na exposição lá que eu participei, seja no próprio livro, seja na tese, né? Eu tentei analisar os aspectos econômicos, políticos, sociais, enfim, uma análise totalizante, uma análise a partir do método, né, materialista histórico dialético, esse processo de transformação boliviano, mas faltou um elemento central para quem se pretenda trabalhar com esse método, para quem realmente pretenda transformar a realidade que nós vivemos, né, que é a questão do poder coercitivo, né? Ele foi totalmente relevado, secundarizado, e assim, para ser muito sincero, neste momento eu desconheço algum estudo realmente sério, realmente rigoroso sobre as Forças Armadas e as forças policiais no Estado plurinacional, né? E isso aponta, demonstra como a gente tem dificuldade de se debruçar sobre os problemas reais que afligem os povos e as possibilidades de superá-los, né? Se nós dermos um salto histórico, a gente vai ver que em 2019 aconteceu o golpe de Estado, logo após a reeleição de Evo. Me recordo que naquele momento havia todo um debate sobre, enfim, o hiperpresidencialismo, etc, etc, enfim. Em outro momento a gente pode discutir isso com mais tranquilidade, mas o que realmente ocorreu é que houve um golpe de Estado. Esse golpe de Estado foi seguido de uma violência muito semelhante à do período neoliberal de 2000, 2003. Ao redor de 36 a 40 pessoas foram assassinadas nos massacres, né, de Sacaba e Sencata. Então, aconteceu um processo também de um racismo, né, impressionante. A Uipala, que era símbolo do Estado plurinacional, ela foi queimada em praça pública, né? Ela era rasgada pelos policiais, pelos militares, e de lá para cá uma perseguição política impressionante, ao ponto de a secretária de Evo ser presa por deter documentos de Evo, dele e do próprio Lineira terem de fugir para sobreviverem na época do golpe de Estado. Vários dos ministros foram presos, tem alguns que estão até hoje na Embaixada do México, né, sob, enfim, uma tentativa de superar o lawfare que foram vítimas e que já começa a cair, né? Foi só haver a derrota nas urnas que foi possível, por exemplo, derrubar o pedido de prisão contra o Evo e ele retornou ao país. Algumas pessoas já foram libertadas. Então, um jornalista argentino que estava preso há um ano, essa semana saiu a sua prisão domiciliar. Então, você tem uma realidade que mostra que, na verdade, o Estado plurinacional ele foi totalmente abalado, abatido, a partir de uma mudança na correlação de forças.
e que não foram as garantias constitucionais que possibilitaram a derrubada do golpe de Estado. Ao contrário, foram homens e mulheres que realizaram um processo de resistência impressionante, inclusive uma greve geral em plena pandemia, que paralisou o país por ao redor de 15 dias, literalmente paralisou a produção, a circulação de mercadoria, literalmente impôs que as eleições se realizassem de qualquer maneira agora no dia 18 de outubro, né? E aí, já partindo aqui para a minha fala final, me parece que o governo do Arce e também do Choquehuanca, eles têm um desafio tremendo de reimpor aquele projeto político que foi vitorioso em 2005, né? Agora, esse projeto ele não poderá mais se contentar apenas em crescimento econômico, em melhoria das condições de vida, em criação de empresas estatais, em defender o que eles chamam de socialismo comunitário, mas fazê-lo apenas de um ponto de vista ideológico, narrativo. Necessariamente, essa contradição do que é o Estado plurinacional ela vai permanecer. E não há um outro caminho para os países latino-americanos a não ser uma libertação geral, uma revolução real nas condições de vida e de inserção no capitalismo internacional, ou então a sua situação de dependência, que impõe também a superexploração do trabalho e que impõe também a ausência de democracia, né? Esses elementos eles estão todos vinculados e esse novo período que se abre, ele sem dúvida alguma possui esse grande desafio, como fazer com que esse processo político que havia sido interrompido, que havia sofrido um grande baque, esse processo ele se desenvolva e ele se aprofunde de uma maneira que venha a ser irreversível, né? E aí o nome que nós damos para isto é que esse processo boliviano ele só virá a ter êxito se o socialismo comunitário ele for realmente materializado. Se os povos indígenas, originários, camponeses, mineiros, trabalhadores controlarem o processo de produção, de circulação de mercadorias e controlarem, antes de mais nada, o poder político e não apenas o governo, né? Isso vai ser uma transição difícil, dura, cheia de contradição, que necessita também ser acompanhada de avanços em outros locais do mundo, né? É impossível uma alternativa de superação capitalista local. O capitalismo, pelas suas próprias leis gerais, ele tende a ser ilimitado e a engolir tudo e todos que vê ao seu redor. Vejamos o caso de Cuba, o sofrimento que é para manter desde a década de 60 aquele processo político. E aí, sem dúvida alguma, é o aprofundamento desse processo que vai permitir que nós, um dia, no futuro, tenhamos uma sociedade em que o ser humano ele realmente esteja em harmonia com a natureza, e essa sociedade ela só será possível em que o trabalho humano e principalmente a produção de riqueza, que nesta sociedade capitalista é anárquica, é ilimitada, se volta antes de mais nada para o mercado, que tudo isto seja totalmente reconfigurado e que a produção de riqueza feita a partir do trabalho humano se volte apenas para as reais necessidades humanas. Sem isto, será impossível nós humanizarmos algo que necessariamente atenta contra a humanidade, a natureza e a nossa história, como é o sistema capitalista. É isso, queria agradecer, não sei se eu me estendi demais, eu abri aqui um relógio, mas acabei me esquecendo, fiquei acompanhando aqui pelo do computador, espero ter feito no período que me foi atribuído. Obrigado, professora Germana, obrigado a todos e todas.